Eu cumprimento os amados irmãos com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém. Sejam todos muito bem-vindos a mais um estudo bíblico do nosso canal. E a gente está trabalhando a revista Lições Bíblicas da CPAD, primeiro trimestre de 2023 adultos, cujo tema é Aviva a Tua Obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. E hoje nós vamos estudar a lição número 3, o avivamento no Novo Testamento, glórias a Deus. Mas antes de nós começarmos este estudo, amados irmãos, vamos fazer uma oração para que o Espírito Santo possa conduzir-nos aqui em mais esse estudo. Amém? Oremos. Soberano Deus e eterno Pai, apresentamos-nos diante da Tua presença, suplicando o perdão, o renovo, e que nesse estudo bíblico o Senhor possa ter plena liberdade para que possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Lição número 3, o avivamento no Novo Testamento. Qual é o seu texto áureo, amados irmãos, que se encontra no Evangelho de João, capítulo 4, em seu versículo 10. Amém? Assim nos diz: Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Glórias a Deus. Qual é a verdade prática da presente lição? A palavra de Deus revela raízes de um verdadeiro avivamento espiritual que perpassa toda a história. Amém? A leitura bíblica em classe, irmãos, está no Evangelho de João, capítulo 4, versículos 7 ao 15. Glórias a Deus. E o que nós veremos na presente lição, igreja? Nesta terceira lição, a gente verá um panorama geral a respeito do avivamento no Novo Testamento. Nós vamos ver exemplos, no livro, nos evangelhos, no livro de Atos dos Apóstolos, nas epístolas paulinas e epístolas gerais, e no livro de Apocalipse, glórias a Deus. Ou seja, o que a gente pode extrair do Novo Testamento, irmãos, é que sabemos que os ensinos de Jesus, nos ensinos de Jesus, nós encontramos o que é a mais poderosa mensagem de Deus para toda a humanidade. E é uma mensagem que é capaz de transformar, o mais vil pecador em aceitar Jesus Cristo e acender a chama divina do Espírito Santo, Maravilha! Ou seja, os apóstolos, que foram comissionados pelo Senhor e revestidos pelo poder do Espírito Santo, levaram a mensagem poderosa a todas as nações, pois todo o avivamento tem como resultado a conversão de almas, o resgate de almas do mundo para o reino de Deus. Glória a Deus. Interessante, se nós lêssemos em Atos capítulo 2, 41, ou seja, num só dia 3.000 almas foram convertidas ao Senhor. Esse é o poder do avivamento, isso que é tratado também no Novo Testamento. O interessante é a gente frisar que o nosso Deus ele é imutável, igreja, ele não muda. E o Novo Testamento ele nos revela o plano de Deus para as nações, para todas as nações. E o seu desejo de que a igreja, de maneira avivada, cumpra com a sua missão proclamadora do Evangelho, anunciando o reino de Deus até a volta de Jesus Cristo. Glórias a Deus. Que nós possamos, como igreja eleita do Senhor, anunciar o reino de Deus até os confins da terra. E quais são, amados irmãos, os objetivos dessa terceira lição do avivamento no Novo Testamento? O primeiro dele é apresentar o avivamento nos evangelhos. O segundo objetivo é saber como se deu o avivamento no livro de Atos dos Apóstolos. O terceiro objetivo é conhecer o avivamento nas epístolas paulinas e gerais e no livro de Apocalipse. Mas antes da gente começar a debater a lição, vou propor para os amados irmãos duas perguntas para que a gente possa refletir sobre o avivamento da parte do Senhor. Amém? A primeira pergunta é: como está o seu nível de relacionamento com o Espírito Santo? Ou seja, como que está a nossa intimidade, essa busca cotidiana da presença do Espírito Santo em nossas vidas, E a segunda pergunta para a gente refletir, amados irmãos, é: você tem buscado seguir a recomendação bíblica e se encher do Espírito Santo diariamente, conforme está em Efésios capítulo 5, versículo 18? Ou seja, nós estamos
buscando esse renovo, essa restauração cotidiana do Espírito Santo, para que a nossa vida possa refletir a vontade do Pai? Glórias a Deus. É importante que a gente pense um pouco e reflita do nosso nível de busca, de vontade de buscar o Espírito Santo, para que ele possa direcionar as nossas vidas. É importante ainda a gente fazer um destaque de que Jesus tem um compromisso com a sua igreja e com aqueles que proclamam a sua palavra, que proclamam a sua mensagem. O Senhor tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. E esse compromisso de Jesus para com a igreja, para com os servos do Senhor, pode ser visto e muito bem compreendido mediante aos seus milagres e maravilhas que foi realizado por Jesus, como foi mencionado nos Evangelhos no livro de Atos dos Apóstolos. É interessante que o propósito desses milagres e maravilhas de Jesus era para quê? Para expandir o reino de Deus. Glórias a Deus. O interessante é que Jesus ele continua operando milagres e maravilhas. A gente não pode esquecer, irmãos, que o maior milagre que podemos ver é o quê? É presenciar a conversão de um pecador a Cristo. Presenciar a conversão de uma pessoa de deixar as trevas para ficar ao lado da luz de Jesus. Glórias a Deus. E você, amados irmãos, amado irmão, já experimentou esse milagre em sua vida? Nós já experimentamos esse milagre de termos o privilégio de vermos alguém convertido para Cristo, uma alma, uma vida? Maravilhoso é o nosso Deus, que era e é e sempre será Senhor das nossas vidas. Bom, o que nos diz, irmãos, a introdução da presente lição? Ou seja, nós estudaremos o avivamento trazido por Cristo, mediante aos homens comissionados por Ele, para proclamar a mensagem das boas novas para Israel e para todo o mundo. Glória a Deus, porque Deus amou ao mundo, Deus amou a todos, glórias a Deus. Desse modo, nosso Senhor trouxe a mais poderosa mensagem que os homens ouviram, a mensagem do reino de Deus. Glórias a Deus. E os apóstolos do Senhor transmitiram essa gloriosa mensagem por meio das suas epístolas e livros que nós temos acesso no Novo Testamento, na palavra de Deus. Graças a Deus. Qual é o tópico 1 da presente lição? O avivamento nos evangelhos. Ou seja, o Novo Testamento ele é a revelação última de Deus para o mundo. O interessante é que nós temos 4 evangelhos, O evangelho de Mateus, Marcos e Lucas, que são considerados evangelhos sinóticos, são evangelhos semelhantes, ou seja, as suas mensagens são parecidas, porque eles falam da vida, do ministério e da paixão de Cristo, glórias a Deus. E tem o 4º evangelho, que é o evangelho de João. Bom, vamos começar a mencionar alguns exemplos de avivamento nos evangelhos, começando pelo evangelho de João. Interessante que a gente viu lá no texto áureo, que no encontro de Jesus com a mulher samaritana, uma água diferente e foi revelada aos homens, Maravilha, uma água que descedenta a nossa sede espiritual, a nossa vontade de servir a Deus, servir a Cristo. No Evangelho de João, capítulo 4, versículo 14, é-nos dito: mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna, graças a Deus. Ou seja, esse versículo é o resumo da missão redentora de Jesus. Maravilha! Ou seja, qual é a missão redentora de Jesus? Preencher o vazio da alma com a salvação, sanar as necessidades espirituais e emocionais do ser humano. E isso só Jesus pode fazer. Só Jesus tem a água que vai descedentar a nossa sede, a nossa vontade de servir a Ele. Glórias a Deus. E esse encontro, irmãos, entre o Salvador e a mulher samaritana, mostra que o fruto da mensagem divina traz vida aos que estão mortos espiritualmente. Jesus traz vida. Jesus traz vida. E esse é o maior de todos os avivamentos que uma pessoa pode experimentar. Vida em Cristo Jesus. O avivamento no Evangelho de Mateus. O Evangelho de Mateus ele é considerado, irmãos, como o Evangelho do Reino ou o Evangelho do Rei. E o interessante é que o propósito primário de Mateus foi de revelar aos judeus e depois ao mundo que Jesus
era o Messias prometido, conforme anunciado pelos profetas no Antigo Testamento, né? Ou seja, assim Mateus ele revelou o real avivamento que o mundo poderia vivenciar. Jesus Cristo, o Messias prometido. Maravilha, né? Glórias a Deus. O que nos diz o avivamento no Evangelho de Marcos? No Evangelho de Marcos, Jesus é apresentado como servo, glória a Deus. Em Marcos 10:45 é nos dito, porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dará a sua vida em resgate de muitos. Ou seja, no Evangelho de Marcos, Jesus foi apresentado como um servo vencedor, como um servo sofredor, né? Ele levou sobre si as nossas dores, como um servo triunfante, glórias a Deus, ele venceu a morte, glórias a Deus. Ou seja, o nosso Senhor foi morto, mas ressuscitou triunfante ao terceiro dia, vencendo a morte, o pecado, o mundo e o maligno, glórias a Deus, né? Isso é a promessa. Em Cristo nós somos mais do que vencedores. E no Evangelho de Lucas, o Evangelho de Lucas, né, o Evangelho do médico amado, ele é considerado o Evangelho do Filho do Homem pelos estudiosos, né? Ou seja, nenhum outro evangelista retrata tão bem a humanidade de Jesus, glórias a Deus. Interessante que no Evangelho de Lucas, um novo tempo que chegava, foi apresentado, né, um novo tempo que chegava para Israel e para o mundo, ou seja, era um avivamento enviado do céu, né? Do céu virá as nossas respostas, do céu virá o nosso socorro, glórias a Deus. Qual é a sinopse, irmãos? Qual é o resumo desse primeiro tópico? O Novo Testamento mostra o avivamento que a mensagem de Jesus pode revelar ao mundo. Amém? Bom, o segundo tópico, ele fala do avivamento no livro de Atos dos Apóstolos, ou seja, no livro de Atos dos Apóstolos é mencionado que o Evangelho, né, e a gente pode sim perceber com a sua leitura, ultrapassou as fronteiras de Israel, chegando aos gentios de maneira impactante e avivada. Atos escrito por Lucas, a gente vê algumas mensagens, por exemplo, as aparições de Cristo aparições de Cristo ressurreto aos seus discípulos, a promessa do batismo com o Espírito Santo e a ascensão do Cristo ressurreto ao céu. Glórias a Deus. Como é que a gente pode falar um pouquinho sobre o avivamento na igreja primitiva? Conforme Atos capítulo 1, versículo 5, Jesus disse: vós sereis batizados com o Espírito não muito depois desses dias. Que maravilha, né? Interessante que o cumprimento dessa promessa, o batismo com o Espírito Santo na vida da igreja, seria o maior avivamento ocorrido na história. Glórias a Deus. E que a gente pode falar um pouco sobre esse avivamento, sobre a descida do Espírito Santo, né? O batismo no Espírito Santo, registrado em Atos capítulo 2, é o cumprimento da promessa que Deus fez em 835 a.C. ao profeta Joel. Glórias a Deus, está em Joel capítulo 2, versículo 28 a 29, era uma promessa de Deus, glórias a Deus. E esse evento, né, o batismo com o Espírito Santo, trouxe um avivamento espiritual no nascimento da igreja, ou seja, no nascimento da igreja ela foi referendada e validada pelo Espírito Santo de Deus, né? Glórias a Deus. E o interessante, meus irmãos amados, para que nós possamos pregar o Evangelho, é preciso receber o avivamento que vem do alto. Para que a gente possa pregar o Evangelho, para que a gente possa pregar o ídolo do Senhor, nós temos que ser capacitados pelo Espírito Santo. Glórias a Deus. Qual é o resumo, qual é a sinopse desse segundo tópico? O livro de Atos dos Apóstolos nos mostra as condições para um avivamento verdadeiro, um avivamento conforme a direção do Espírito Santo. O terceiro tópico fala o avivamento nas epístolas e no Apocalipse. Glórias a Deus. Vamos ver o avivamento nas epístolas ou nas cartas paulinas, primeiramente. Interessante que a própria conversão do apóstolo Paulo foi um grande avivamento, porque de perseguidor, Deus o transformou em pregador e apóstolo e doutor dos gentios. Que maravilha, né? E o que Paulo trabalhou em suas epístolas, de acordo com a vontade do Senhor? Em Romanos, ele trabalhou sobre a justificação pela fé. Em 1 e 2 Coríntios, ele falou sobre a salvação, maravilha, né? Em 1 e 2 Tessalonicenses,
ele falou sobre a transformação do corpo por ocasião da volta de Jesus. Glória a Deus. Aos Filipenses, ele falou sobre o advento da alegria dos salvos. E em Efésios, a gente pode destacar Efésios capítulo 5, versículo 18, mas enchei-vos do Espírito Santo. Maravilha! Ou seja, esse apelo continua a ecoar atualmente em nossas vidas, Precisamos enchermos, buscarmos cotidianamente o avivamento que vem da parte do Senhor, do Espírito Santo de Deus. E nas epístolas gerais ou as epístolas universais, por exemplo, a epístola aos Hebreus, a Tiago, as 2 epístolas de Pedro, as 3 de João e de Judas, qual é a mensagem de avivamento que essas epístolas trazem para a gente? Elas dão suporte à vida, à verdadeira vida cristã, glória a Deus. Essas epístolas revelam a supremacia de Cristo em todas as esferas de nossas vidas, o valor da fé e da salvação, acompanhada de boas obras. Essas epístolas nos mostram o valor da santificação, de nós buscarmos a separação do mundo e do amor de Deus derramado nos corações dos salvos. Ou seja, esses princípios apontam para uma vida cristã avivada, glórias a Deus. E no livro de Apocalipse, o que nos diz acerca dos avivamentos, o que ele trabalha? Ele faz o seguinte, o livro de Apocalipse, ele traz revelações importantes a respeito dos fins dos tempos, dos eventos escatológicos, glórias a Deus. A revelação de Cristo glorificado é nos dito também em Apocalipse. Fala também sobre revelações de coisas passadas, como Apocalipse capítulo 1, versículo 19. Traz também Apocalipse revelações de coisas em relação à igreja, em relação às nações. Apocalipse fala sobre o arrebatamento da igreja, do tribunal de Cristo, do recebimento de galardões, das bodas do Cordeiro, O livro de Apocalipse, ele trata, amada igreja, de um período de 7 anos, da grande tribulação na terra, do anticristo, do falso profeta. E o interessante é que Jesus voltará em glória após esse período e será visto por todos os habitantes da terra e dará fim à grande tribulação, glórias a Deus, e implantará gloriosamente o seu reino milenial, implantará o milênio, ou seja, nesse dia o mundo viverá o maior e o último avivamento da história. Glórias a Deus. Qual é, irmão? Qual é a sinopse, o resumo desse terceiro tópico? O avivamento ocorreu, como a gente pôde debater, tanto nas epístolas paulinas, nas epístolas gerais, como no livro de Apocalipse. Como podemos concluir a presente lição, o avivamento no Novo Testamento? O Novo Testamento é a revelação de Deus para a sua igreja e a mensagem de salvação para toda a humanidade, glórias a Deus. Por isso, ao longo desse divino documento, podemos perceber a vontade de Deus para um avivamento genuíno do seu povo, glória a Deus. No geral, irmãos, o Novo Testamento revela o plano de Deus para o mundo, para todo o mundo, bem como suas diretrizes, para que a igreja exerça de maneira avivada a sua missão na terra, glórias a Deus. Evangelizar, proclamar o reino de Deus até os confins da terra. Queria agradecer aos amados irmãos por mais este estudo bíblico, que essa mensagem possa ter contribuído de alguma forma para as nossas vidas. Se o irmão achou que essa mensagem foi útil para ti, para disseminarmos o reino de Deus, nos ajude a compartilhar este vídeo, a mensagem de Deus. Inscreva-se em nossos canais, para que a mensagem de Deus possa ir aos 4 cantos desta terra, tá? Agradecemos a todos e vamos orar, agradecendo por mais esta oportunidade que Deus nos deu. Amém? Oremos. Soberano Deus e eterno Pai, que maravilha, Senhor, é poder sermos participantes do reino de Deus, que a cada dia possamos nos capacitar e nos encher do Espírito Santo de Deus, para que possamos ter força, vontade e direcionamento da parte do céu, que de onde vem o nosso socorro. Abençoe os amados irmãos que estão vendo esta mensagem, que a cada dia possamos buscar o Senhor em espírito e em verdade, e que outros momentos como esse possam ser da parte do Senhor em nossas vidas. Agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Fiquem na paz de Jesus. E até um próximo vídeo, se assim o Senhor nos permitir. Um forte abraço para todos. Amém?